Pessoas negras são a maioria no Brasil e achamos muito importante reforçar essas informações todas as vezes, porque esse dado não reflete nos cargos de liderança, gestão e decisão em muitos setores, inclusive no setor público. E essa iniciativa nasce para questionar essa falta e para afirmar que a diversidade no setor público pode contribuir efetivamente para a construção de políticas públicas mais assertivas. Afinal, num dos países mais desiguais do mundo, onde a raça é um fator para ser vítima de muitas violências, será impossível romper ciclos de exclusão e desigualdades se não virarmos essa pirâmide do avesso. Precisamos mudar a cor, a cara e a mentalidade de quem decide neste país. Oi, gente, eu sou Mariana Nunes, eu sou atriz e hoje eu vou conversar com Maria Lúcia, que é enfermeira no Rio Grande do Sul. É especialista em saúde pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul e presidenta da Associação de Enfermeiros do HCPA, gestão de 2019 a 2021. Mulher, negra, bisneta de alforriada e funcionária pública. Oi, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer bem grande conversar com você, saber um pouco da sua história. Me chama muito a atenção quando eu vejo que você é bisneta de alforriada e eu queria saber um pouco como é que você sabe dessa sua história, né? Porque eu, por exemplo, não tenho acesso aos meus antepassados assim com tanta precisão, então eu queria saber um pouco disso e queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no serviço público. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, conversar contigo, Mariana. Eu sou trineta de escrava. A carta de alforria foi passando de geração em geração. Atualmente, quem cuida dessa carta é a minha mãe. A minha mãe que tem 82 anos. A minha avó materna era lavadeira, minha avó paterna foi parteira. Ela era contratada pelas pessoas para ir para a fazenda para acompanhar o final da gestação e fazer o parto, né? Eu ia perguntar se a profissão da sua avó de alguma forma te influenciou na sua escolha pela enfermagem? Certamente sim, influenciou. Porque desde menina eu pensava numa profissão em que eu pudesse unir saúde e educação. E aí, quando surgiu a oportunidade, então, de ingressar na universidade, eu optei por fazer enfermagem, né? Os meus pais já tiveram, assim, profissões que eles conseguiram alcançar postos de trabalho, né? A minha mãe é professora e o meu pai é bancário. Eu, minha irmã, minhas primas, nós somos da geração que conseguiram entrar na universidade, né? Conseguiram fazer uma escolha profissional. Era uma coisa difícil, né? Nós viemos num país onde era proibido que os negros fossem alfabetizados. As primeiras escolas de enfermagem que foram inauguradas, elas não permitiram que mulheres negras, que negras e negros entrassem para a universidade. Existem registros em que as americanas que vieram para organizar a escola, na ficha, né, onde vinha o nome, a foto, existia escrito no black, né? Mulheres negras não entravam. E isso vem junto, né, com o movimento da eugenia, da supremacia branca, que estava no auge, assim, né, década de 20. Eu penso que a enfermagem é muito negra. A questão do cuidado, ela sempre coube às mulheres e às mulheres negras. A nossa referência na enfermagem, né, que a gente aprende na academia, fala-se na inglesa, né, na Florence Nightingale. Né? Entendo que essa mulher, ela foi uma referência, né? Ela participou de uma guerra, enfim, e a forma como ela cuidava desses soldados feridos na guerra foi uma forma inovadora. Mas não se fala, por exemplo, de uma enfermeira jovem negra jamaicana, né, chamada Mary School, que também participou
desse movimento, né, dessa guerra, e a Mary School, ela tinha o conhecimento da enfermagem porque a mãe dela, ela tinha como se fosse uma pensão que cuidava desses soldados egressos da guerra que não tinham como se ficaram doentes, enfim, e ela então mantinha como se fosse uma pensão onde ela abrigava essas pessoas e cuidava dessas pessoas, e hoje em dia ela é muito pouco conhecida, muito pouco citada aí na nossa bibliografia. Então, todo o cuidado, toda a ciência trazida pelo povo negro, isso foi excluído, né? Foi negado. Eu queria saber como é ser negra no serviço público. É diferente? O que você sente? Como é isso? Na instituição que eu trabalho, no universo de 700 e poucas enfermeiras, eu faço parte do universo de 17 enfermeiras negras. E no hospital também, onde eu trabalho, que é um hospital público, existe somente uma enfermeira negra em cargo de gestora, em cargo a nível de diretoria do hospital. Trabalho num hospital público, mas já passei por experiências de paciente branco de perguntar quem é a enfermeira, né? Sou eu. Eu não quero ser cuidado por uma enfermeira negra, né? Você já ouviu isso? Já ouvi isso. E como você reagiu? A primeira vez que eu reagi muito mal. Fiquei chocada. E aí eu tinha uma colega que ouviu e falou que racismo era crime inafiançável e que agora eu é que não queria cuidar dele, né? Que a gente ia chamar uma outra pessoa para cuidar dele, né? Mas que ele tivesse cuidado com as palavras. Quando a gente sofre algum tipo de abordagem assim, a gente pode ser muito estudada, muito entendida da questão racial, mas quando acontece com a gente fica sem chão, né? Fica do tipo... É verdade. Sem resposta, é um susto e você parece que engole a língua, né? Não sei, é difícil, né? É assim que eu me sinto, é um susto, e é ótimo quando a gente tem alguma outra colega, outra amiga, parceira, que perceba, trabalhando, que perceba, que nos apoie e nos ajude, assim, né? Maria Lúcia, como presidenta da Associação dos Enfermeiros do HCPA, como é que você tem visto o trabalho e os desafios enfrentados pelos enfermeiros e enfermeiras? Bem, os desafios são muitos, né? Ainda mais em tempos de pandemia, né? São muitos, assim. Eu tenho alguns dados aqui. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou que a enfermagem é como espinha dorsal do sistema de saúde. 50% da força de trabalho em saúde é constituída por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. No Brasil, existem mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem. Desse total, mais da metade são formados por homens e mulheres negras, mais mulheres negras do que homens negros. Então, a gente precisa dar visibilidade para esses homens e para essas mulheres negras que trabalham no serviço público. E falando em pandemia, Maria Lúcia, onde e como estão os enfermeiros negros nesse ano de 2020? Como eles estão se virando, como eles estão sobrevivendo e trabalhando em 2020? Né? É uma categoria que está trabalhando muito, está morrendo. A maioria dos profissionais de enfermagem que morreram são profissionais da saúde, são da raça negra, né? Muitos profissionais na linha de frente, muitos profissionais que estão cuidando, né? Eu digo profissionais à beira-leito mesmo, fazendo esse cuidado. Não só no Covid, como em outras situações, a enfermagem ela tem uma característica que ela é um trabalho 24 horas, né? Ela é um trabalho que não para. Eu chego para trabalhar às 7 da manhã, recebo meu plantão, eu saio às 1h30, passo o meu plantão para a equipe que vai ficar até às 7 da noite, que passa o plantão para a equipe que vai trabalhar à noite, vai fazer o plantão noturno. Então, ele é um trabalho que ele não interrompe, nunca, né? Nunca. E faz toda a diferença, né, ter profissionais negros nesses espaços, porque a maioria dos usuários do SUS são negros e negras. Às vezes, a gente vai orientar um distanciamento social,
mas a gente sabe como a população negra vive, né? Muitas vezes vivem em casas, em cômodos que não têm condições de fazer esse distanciamento social. Muitas vezes são trabalhadoras domésticas, né, que trabalham também trabalham em casas onde os moradores dessas residências estão doentes. Nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos das nossas particularidades. Então, por isso tudo, assim, eu acho que eu estou no lugar certo. É esse lugar que eu sempre pensei ocupar, do serviço público. Que bom, é muito bonito ouvir você falar. É muito bonito ouvir você falar e é muito bonito ver quando você fala da enfermagem ser uma profissão negra, me vem a imagem quando éramos escravizados, quem eram as pessoas que cuidavam dos senhores quando estavam doentes, na ausência de um médico que tinha que vir de algum lugar, sei lá, da capital para cuidar da sinhá que ia ter um neném, ou enfim, quem é que faziam esses partos, né? Me vem a figura da mulher negra, né? Cuidando da saúde das pessoas. Sempre cuidando, né? As amas de leite, né? As amas de leite. Quem cuidava dos bebês quando tinham febre, quem dava o banho, quem cuidava das feridas, dos ossos quebrados, né? Os africanos dominavam algumas técnicas, né, de colocar esse osso numa posição anatômica para ele ser colado, né, enfim. Então, todo esse cuidado, né, todo esse cuidado. Só que nós nunca conseguimos um privilégio social no trabalho, né, porque a gente tem que estar sempre pedindo, implorando, né, por espaços, né? Tem tudo isso que precisa ser entendido e trabalhar mais em políticas públicas de saúde, né? Uma pergunta que eu acho que você também já passou por ela, mas se você quiser falar mais, eu queria saber quais assim são os desafios que você enfrentou por ser negra, assim, dentro da enfermagem, dentro do serviço público. Primeiro, quando a gente chega no serviço público para fazer o concurso, eu digo, vim me inscrever ou vim fazer a seleção para a vaga de enfermeira. Aí a pessoa olha e diz, auxiliar de enfermagem? Não, enfermeira. Né? Porque assim, os corpos de negros e negras, eles têm o papel definido, né? Onde eles podem ocupar. Eles não podem ter um contato direto maior com a ciência, né? Com aquilo que é ciência, né? Eu faço muito trabalho de educação, de saúde, momento de alta, né? Então, quando eu chego, assim, no momento da aula, sou enfermeira, vou orientar, assim, a pessoa olha meio desconfiada, né? Não, mas o doutor já me disse que é assim, tá bem, que bom que o médico orientou. É porque é um pensamento que é muito reproduzido, né? A gente aprende a reproduzir, né? Que é o médico homem branco, que é o detentor do conhecimento, né? Que é quem sabe cientificamente e quem tem a autoridade para dizer o que você precisa, como você deve se tratar. Isso é muito reproduzido, assim, nesse nosso Brasil, assim, meio colônia, assim, isso é muito reproduzido. E você acha que a diversidade dentro do serviço público e a representatividade causaria um impacto na população? Assim, você acha que isso ajudaria a mudar essa forma de enxergar os profissionais negros dentro do serviço público? Que impacto você acha que causaria essa diversidade maior? A diversidade, ela precisa existir, né? Ela precisa. Até para as pessoas se educarem também e entenderem, né, que essa diversidade é que faz a diferença, é que movimenta, né? Você identifica o racismo estrutural no atendimento a pacientes negros no serviço público? Você percebe ou identifica negligência no atendimento aos pacientes negros?
como o racismo estrutural ele aponta aonde os negros, os corpos negros das negras e negros devem estar, né? Então, o corpo de um negro, o negro está acostumado a sentir dor, a ficar ali aguentando, sentado na cadeira mais tempo, né? Ele é assim mesmo, né? Estudos mostram em que mulheres em situação de parto, gestantes, né, que chegam para fazer um parto, elas recebem menos analgésicos do que mulheres brancas, né? Ou numa consulta, as mulheres negras, elas são menos examinadas, né, menos tocadas, né, do que mulheres brancas, né? Não saberia te informar a referência agora, mas existem estudos que mostram isso, né? Procede mesmo essa estatística de que corpos negros recebem menos anestesia, né? Menos anestesia, né? Uma vez um atleta sofreu um acidente, um atleta negro, e ele precisou amputar uma perna, e ele ficou numa maca de um serviço público, esperando para ser atendido, assim, né? Por quê? Porque era mais um negro que tinha chegado acidentado, né? É mais um, é mais um, é mais um. Né? Mas eu acho que isso é em função do racismo estrutural, que está em todas as instâncias. Assim. Não é o SUS que faz essa diferença. É o sistema de racismo, que é uma engrenagem bem complexa, e é um sistema que está estruturado dessa forma. Eu vou estrear um filme agora no dia 5 de dezembro, que se chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que conta a história de um menino que é cotista de medicina, e ele é o único estudante negro dentro da turma, fora os cadáveres que eles estudam na aula de anatomia, que são todos negros. E o cadáver que ele está estudando começa a conversar com ele. Aí começa a história mais ou menos essa. Eu acho que agora, me dando conta disso, eu acho que quando eu estudei também, os cadáveres todos eram negros. Pois é. Nossa estrutura, né? É nossa estrutura, né? É uma estrutura. Eu acho que a gente está aí para falar sobre o assunto e para mudar essa história, né? Eu acho que a história negra da enfermagem, do cuidado, é uma história linda, né? É uma história de muito conhecimento, né? De muito amor. E essa história, ela precisa ser contada, né? Na academia, né? Na universidade, né? A gente precisa ter se apropriar, né? Desse assunto, assim. Tem que falar. Existe racismo, sim, e ele é estrutural, e ele é muito complexo, e é por isso que ele perpetua, né? Eu como enfermeira, tu como atriz, né? Enfim, a gente precisa falar sobre isso, né? Trazer esse assunto, né? E a nossa história, ela é muito rica, a gente não tem por que se envergonhar dessa história. Ela é uma história bonita, é uma história rica. Eu queria saber se você teria algum recado, se você teria alguma coisa a dizer para pessoas que são usuárias diretas e indiretas do serviço público de saúde. Eu acho que as pessoas têm que usar o serviço e fazer valer os seus direitos, né? Lembrar da sua ancestralidade, assim, e se reivindicar sempre, né? No espaço que ela tiver, no espaço de saúde, no espaço da escola, no espaço da educação, no espaço do seu lazer. Eu acho que ela precisa sempre se reivindicar. É muito importante, é muito maravilhoso ter você como a diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul e como a presidenta da Associação de Enfermagem do HCPA. É muito importante que você esteja ocupando esses cargos. Assim. É muito importante para mim, para todos os outros enfermeiros e pacientes negros do Rio Grande do Sul. E, enfim, é uma grande referência. Gostei muito de te conhecer. O prazer foi todo meu, Mariana. Gostei muito, da mesma forma. Foi um prazer muito grande estar conversando e estar podendo contribuir um pouco, né, com a nossa história. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí.